Oi, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu não tô de muito sorrisinho porque eu tô muito nervosa, eu tô me sentindo bem espiritualizada, é como se tivesse pessoas aqui ao meu redor. Eu acho que já é o 10º vídeo que eu tô tentando gravar, tá difícil pra caramba gravar, eu tô tremendo. Mas eu gostaria de continuar o que eu comecei lá no TikTok, que é falar sobre a experiência que eu tive com a cantora Anitta. E eu resolvi ligar o foda-se, porque já fazem 3 meses e pouco que eu tive essa experiência, eu nunca abri ela pra ninguém. E eu tive medo de retaliação. Alguns gatilhos foram acionados dentro de mim, de que eu não tinha capacidade pra falar sobre isso, porque inconscientemente algo gritava dentro de mim que eu teria algum interesse nela. E é muito louco eu saber que eu não tenho, mas tem sempre alguma coisa gritando de que para eu ser validada, eu tenho que, não sei, eu tenho que puxar no saco de alguém, sabe? Então, talvez é porque eu já ouvi isso a minha vida inteira. Eu nunca fui validada pelo que eu sou. As pessoas sempre botavam um motivo por trás disso. Ah, tirou 10 na prova porque colou. Ah, porque teve costas quentes, teve um amigo que ajudou, sabe? Então, esses gatilhos ainda pesam em mim. Então, eu tô tratando isso, tá? Mas é algo que eu gostaria de falar porque tá me consumindo como ser humano e não, não é sobre ela. Eu gostaria muito que ela assistisse o vídeo, mas não é só sobre ela. Tem coisas sobre a espiritualidade que eu preciso falar aqui. E eu tô omitindo muitas informações que eu recebi e não tô ajudando pessoas. É... Desculpem aí, às vezes tá faltando palavras, eu tô bem. Parece que eu tô até na vibe da ayahuasca, é muito estranho falar sobre isso. Mas vamos lá, tenham paciência comigo, tá? Quem toma ayahuasca sabe que a gente sempre intenciona, né? O que a gente quer ver, o que a gente quer descobrir, o que a gente, né, respostas que a gente quer buscar, enfim, o que a gente quer curar. E, enfim, todas as vezes que eu vou, a partir da quinta, eu já tomei 10 vezes, tá? A partir da quinta experiência, eu comecei a modificar um pouco esses meus pedidos. Eu sempre peço no final o seguinte para ayahuasca: se tiver algo que eu precise saber, me mostra, porque eu tô pronta para ouvir. E aí, a ayahuasca me mandou duas coisas, né? Uma outra experiência, que eu achava que eu já tinha superado, de respostas, né? Eu tive uma grande resposta, né? De uma pessoa que me fez mal ano passado, e falou sobre a Anitta. Só que o mais interessante é que a ayahuasca ela já começou com a Anitta, né? Me mostrando a Anitta. E eu fiquei assim, o que a cantora Anitta tá fazendo aqui na minha experiência? Tipo, eu conheço ela, né, por ela ser famosa, já vi na TV e tudo mais, mas tipo, nunca vi ela pessoalmente, nunca troquei uma ideia com ela. Por que ela tá aqui? E eu não sei se na experiência de todo mundo é assim, mas na minha experiência, a ayahuasca ela vem sempre tratando. Eu acredito que é todo mundo, tá? Porque como tem muitas coisas que a gente precisa saber, a ayahuasca ela vem trazendo por etapas, né? As respostas. A ayahuasca sempre dizia calma. Aí quando eu falo ayahuasca, é a minha consciência, né? Respondendo, porque a minha mente tá muito aberta. A minha consciência está muito expandida. E sempre respondendo, calma, a gente vai te explicando aos poucos, calma. Tem muita coisa que tu precisa saber. E aí mostrou um outro lado da Anitta que pouca gente conhece, né? Ou talvez ninguém, porque eu não sei, eu não conheço a vida dela, não sei, né? De que ela é uma pessoa muito, muito espiritualizada. A ayahuasca começou contando a história de que todos nós, sem exceção, nascemos espiritualizados. Só que a maioria de nós, posso dizer uns 99%, negamos a espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade, ela nos deixa mais vulneráveis, ela nos deixa mais suscetíveis a energias negativas, ela nos dá alguns riscos, traz riscos para nossa vida e ela também nos faz fazer alguns sacrifícios. Então, só que nem tudo são coisas ruins, a gente também tem um lado bom. Só que tem gente que não quer pagar o preço do lado ruim. Então, ao longo da nossa vida, a gente tem o direito de escolher se quer permanecer na espiritualidade ou se a gente quer sair dela. Então, é muito uma mensagem de Deus comigo mesma, né? Dizendo que todos nós temos a capacidade de escolher Deus ou negar Deus. E a espiritualidade está entrelaçada a Deus, né? Está entrelaçada no nosso bem maior, no nosso
na nossa intenção de propagar amor, de ajudar o próximo, enfim. Cara, já tem 5 minutos essa gravação. Eu não sei, assim, primeiro que a gente não se lembra de toda a experiência, ao longo do tempo a gente vai esquecendo, a gente vai lembrando só de pontos principais, né? Até porque eu fiquei muito tempo com ela, não consigo lembrar assim quanto tempo. Na primeira experiência, quando ela apareceu pra mim, acredito que fiquei entre 40 minutos e 1 hora, mas ao longo das 4 horas da minha vivência, ela veio aparecendo. Ela aparecia do nada e saía, aparecia e saía, sabe? Pra me lembrar o tempo inteiro dela. E a ayahuasca sempre falava assim, não se esqueça de falar da Anitta pras pessoas, não se esqueça, não se esqueça. Grava um vídeo, manda uma DM pra ela, essa mensagem vai chegar até ela, mas não se esqueça. E aí depois a gente tá na vibe, sim, eu vou mandar, e depois a gente acaba se sabotando, né? Mas ela apareceu mostrando quem ela é, não a Anitta famosa, é a Anitta espiritualizada. Mostrou um fato, já começou assim, mostrou um fato da vida dela. Eu não vou citar aqui esse fato, porque eu nunca vi ela falando sobre esse assunto em lugar nenhum. E a ayahuasca falou assim, a Anitta sofre desde pequena com isso, ela chora muito até hoje, e ela imagina a vida dela como a vida dela seria hoje se isso não tivesse acontecido no passado dela. E a ayahuasca falou o seguinte, ela vai acreditar em ti por causa desse fato que tu viu dela. Ela não contou isso pra ninguém, ou pouca gente sabe sobre isso, e a hora que tu contar isso pra ela vai acreditar em ti. Então, assim, mostrou uma situação que aconteceu na vida dela, quando ela era criança, que ela sofreu muito com isso, que ela chorou muito, 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 e ela foi crescendo e sempre lembrando desse fato e pensando, poxa, se isso não tivesse acontecido, como é que eu estaria hoje? Ela sempre se questiona, sempre faz essa pergunta. E aí, foi mostrando o quão nós espiritualizados temos funções diferentes. Por mais que nós sejamos pessoas intuitivas, sensitivas, nós temos funções diferentes aqui na Terra. A minha função é trazer a cura. A cura. A quebra de contrato, cortar o cordão umbilical, a cura com os antepassados. A minha experiência de cura, ela veio para ser exemplo na vida de outras pessoas, meus familiares e pessoas que eu nem conheço. A função da Anitta é unificar pessoas. Ela conhece pessoas com muita facilidade e ela une habilidades, conhecimentos. Pessoas que ela vê assim, não, essa pessoa tem um grande potencial de conhecer essa outra pessoa. E ela nunca quis nada em troca. Porque esse é o propósito dela na vida dela. Quanto mais pessoas ela une, mais propósitos ela une, mais realizada ela se sente interiormente. Então essa é a função dela. E aí mostrou o meu amigo Paulo César, do Rio de Janeiro, no meio dessa experiência, porque ele é uma pessoa espiritualizada. E a função do Paulo é guerrear. Como assim? Ele representa o guerreiro. O guerreiro que enfrenta muitas guerras, mas que não para de lutar. Então, guerrear nesse sentido é uma pessoa guerreira que não para de lutar, que não foge à luta e que mantém a sua fé intacta, apesar do mundo estar desabando. Ele é o guerreiro. Então, mostrou que existem muitas outras pessoas como a gente no mundo, só que são pouquíssimas, são raríssimas, e como a gente trabalha muito sozinho, a gente não consegue alcançar muita gente, né? E quando a gente une os nossos propósitos, a gente também se ajuda entre si, porque eu tenho coisas que eu preciso tratar dentro de mim, que a Anitta pode me ajudar, que o Paulo pode me ajudar, e eu posso ajudá-los também. Um pode ajudar o outro com a sua função específica. Então, quando a gente une esses propósitos, são muita gente espiritualizada junto com muito conhecimento, a gente agrega muito mais junto do que separado. E aí, foi mostrando, gente, eu chorei muito nessa experiência, muito, porque nessa experiência a gente era muito, muito amiga. Ela me mostrava o mundo dela, que eu nunca tinha visto, e eu mostrava o meu mundo, que ela nunca tinha visto. A gente trocava muita experiência. Ela me perguntava coisas e eu ensinava pra ela,
e eu também perguntava coisas pra ela e ela me ensinava. Cris, nessa situação tu tem que fazer isso. E eu dizia, Anitta, nessa situação tu precisa fazer isso. E o Paulo também. Sempre um ajudando o outro, sempre. E aí teve um momento que o Paulo não tava na experiência, ele ia e voltava. Porque mostrava uma conexão minha com ela, né, pra explicar. Porque o Paulo eu já conheço, né? Então eu já sei como é que é a minha conexão. O Paulo, inclusive, eu tive a experiência depois só com ele, né? Então no começo ele apareceu comigo com a Anitta, mas depois ele saiu. E aí depois, aí começou a mostrar só minha experiência com a Anitta, minha conexão com ela, e depois começou a mostrar só minha conexão com ele. Foi separado, entendeu? E em várias vezes da vivência, ia e voltava. A Anitta ficou toda a experiência comigo. Assim, ela saía, quando ela precisava entrar em cena, ela voltava. E me dava conselhos, olhava a minha vida, dizia o quanto eu era forte, o quanto eu precisava melhorar em algumas coisas e tal. Enfim. Mas o início, assim, gente, foi muito marcante. Muito marcante. Porque a gente tava num lugar, assim, muito alto. É como se a gente estivesse no céu, em cima de umas nuvens. E tinha pessoas grandiosas, vestidas com umas roupas antigas, assim, sabe desses filmes antigos? Acredito que eram. Eu não consegui explicar. Essas túnicas, tinham pessoas com roupas de. Roupas não, desculpa, com. Ai, como é que se chama o nome? Coisas de ouro, essas coisas que são pesadas, sabe? Ai, gente, desculpa, eu tive Covid, me falta às vezes explicar, eu não sei às vezes explicar. Armaduras, essas coisas assim. Mas eram pessoas do bem, sabe? E eram pessoas que o tempo inteiro era como se fossem guias. E deixa eu só salientar uma coisa aqui, abrir um parênteses pra vocês. Eu sou uma pessoa que eu não acredito em reencarnação. Eu acredito em guias até um certo ponto, mas não da forma como é explicado. Só que teve uma coisa que eu aprendi, foi o seguinte. Eu não tenho preconceito contra pessoas que têm esse tipo de pensamento e eu sempre acho que eu não sou a dona da verdade. Que um dia eu posso quebrar a cara por eles realmente existirem. Então eu sempre deixo o meu peito e meu coração muito aberto para isso. E deixar o preconceito de lado, uma crença limitante também de lado. Por quê? Porque lá atrás eu tive uma experiência com reencarnação e eu aprendi através dessa experiência o que eu poderia trazer para a minha vida, né? Então esse negócio de guias, essas coisas assim, eu vou dizer para vocês, eu não acredito, mas também não desacredito. E quando vem algo que é muito diferente do que eu acredito, eu também aprendi essa experiência minha, tá, gente? Eu aprendi a nunca mais julgar. Porque eu não sou ninguém, não sou melhor do que ninguém. Eu acho que a vida ela é feita de pessoas e pessoas se unem por um único propósito, que é o amor. Ponto final, acabou, morreu, tá? Então, voltando para essa experiência, essas pessoas estavam o tempo inteiro, assim, ao nosso redor. E eu identifiquei como guias, tá? Guias espirituais. E a gente estava num lugar muito alto e a gente conseguia ver as pessoas, a gente conversava sobre as pessoas. E aí a Anitta às vezes me apresentava uma pessoa e me explicava, ó, essa pessoa, ela faz isso, Cris. Aí dizia pra pessoa, ó, a Cris faz isso. Eu acho que se vocês unirem isso, vai unir o útil ao agradável. E aí ela explicava algumas coisas, porque a Anitta, vocês veem que ela é uma pessoa que ela é ela mesma, ela não tem papo na língua, né? E esse, pra mim, é o significado de uma pessoa real. Ela é verdadeira. Então ela chegou num patamar onde as pessoas não conseguem, é um nível de inteligência emocional que as pessoas não conseguem atingir ela. Ah, Anitta, tu é puta. Sim, sou puta mesmo. Uma vez eu vi a entrevista dela e falou, sou puta mesmo. Como é que tu vai atingir uma pessoa chamando de puta se a pessoa se assume puta? Entende? Então, assim, tu não tem mais pra onde ofender a pessoa. Então, ela atingiu esse nível e mostrou, assim, a gente muita vibe, a gente em vários lugares, falando com pessoas, a gente explicando a espiritualidade para as pessoas, a gente mandando energia boa para as pessoas e a gente o tempo inteiro rindo, conectando. E a nossa energia, ela formava. É que nem aquela menina que tem uma sinestesia, então a nossa energia, ela formava cores ao nosso redor, ela dava umas batidas com as músicas que ia tocando no fundo, né? Da experiência sempre toca música, tá? A gente tem a musicoterapia que leva a gente para os lugares. Então, a nossa energia, ela mudava de cor o tempo inteiro, a nossa vibração, a gente pulava, a gente cantava,
A gente trocava de roupa, a gente estava sempre alegre, a gente estava em diversos lugares diferentes o tempo inteiro. E sempre nesse lugar alto, assim. Sempre nesse lugar alto, acima, no céu, era um lugar lindo, em cima de umas nuvens. Eu não consigo explicar agora pra vocês como é que era esse lugar, mas era um lugar muito lindo e um lugar que transmitia muita paz, né? E aí, de vez em quando voltava a Anitta chorando, sofrendo, aí mostrava flores pretas, ela tava de luto, então ela chorava muito e ela dizia, eu não consigo superar isso, eu não consigo. E eu, na minha função de trazer a cura, mostrava pra ela, né? E aí eu botei ela de frente com esse problema dela e ela conseguiu entender muita coisa. Talvez não eu tenha interpretado essa questão dela dessa forma, talvez tenha acontecido outra coisa. Até porque eu não conheço a Anitta, eu não sei nada da vida dela, né? Mas foi o que eu consegui interpretar e o que eu consegui entender. E aí, eu perdi as contas de quantas vezes ela reapareceu pra mim, quando eu fui vivenciando outras coisas, buscando outras respostas sobre a minha vida, e a Anitta sempre voltava. Ela me segurava pela mão e ela sempre voltava. E aí, teve uma questão que a Ayahuasca me mostrou sobre ela, que é o seguinte. Ela já chegou várias vezes a se perguntar se ela estava no caminho certo. Se ela, talvez, o lugar dela não fosse o lugar de canto, mas um lugar de fala. Porque ela conseguiu atingir o mundo conhece ela. Então ela várias vezes se perguntou para si mesma, será que se ela falasse sobre espiritualidade, será que ela seria aceita? Então mostrou esse medo dela, que ela essa limitação que ela tem e que ela pensa que se ela começar a mudar o tema sobre o que ela fala, até as músicas ela já pensou, se eu mudar o funk e trazer músicas onde eu falo de espiritualidade para as pessoas, será que as pessoas vão gostar de mim do mesmo jeito? E aí eu dizia para ela que se ela for quem ela é de verdade, as pessoas que tem que gostar são as pessoas que ela precisa atingir, né? E as outras são só fakes. Ela não precisa atingir o mundo para ser amada. Ela precisa atingir o mundo para ser curada e para curar também outras pessoas, para ajudar outras pessoas, né? Com a energia dela. Porque ela tem uma energia boa, ela tem um outro lado, porque a Anitta, assim, ela é sarcástica, ela é debochada, assim como eu. Ela se irrita muitas vezes, só que as pessoas, ela mostra mais esse lado para as pessoas. Mas ela tem um outro lado que as pessoas não conhecem, é esse lado que ela tem medo de ser julgada, né? E caramba, gente, mostrou assim, ó, tipo, ela conhecendo, eu apresentando os meus amigos para ela, ela conhecendo meu esposo, meu filho, a gente falando sobre a vida, sobre universos paralelos, sobre além da espiritualidade, sobre coisas que a gente, conversando, a gente se entendia. Às vezes a gente não encontrava o nome, mas a gente se entendia, sabe? O que eu pude entender dessa experiência com a Anitta foi que, com a Anitta e com o Paulo César também, a gente pode se conectar a pessoas espiritualizadas, com crenças diferentes da nossa, porque a crença ela não entra no céu. O que entra no céu é apenas o amor. E quanto mais a gente aprender aqui na Terra, quanto mais a gente evoluir, seja com quem for, porque o que vale pra gente não é a crença da pessoa, é a espiritualidade da pessoa e a energia que faz o bem pra gente. Então, quanto mais a gente tirar proveito disso, mais pessoas a gente traz pra gente, mais a cura a gente traz. E hoje a gente usa muito a internet a nosso favor, né? A internet, ela veio... tem gente que usa pro mal, mas eu vejo só pro bem. Porque como é que eu iria atingir muitas pessoas hoje se não fosse através de uma câmera e de uma rede Wi-Fi? Hoje, qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa consegue me assistir. E eu sei que a Anitta ela é só uma abertura de caminho.
Pessoas altamente sensitivas, espiritualizadas, que estão se conectando comigo nesse momento, quiserem me procurar, me procurem, gente. Eu tô aberta a todos vocês. Eu desejo muito conhecer outras pessoas como eu. E adianto pra vocês aqui que eu não sou mais a pessoa espiritualizada como eu era no passado, porque eu neguei a espiritualidade lá e eu estou buscando, estou reconectando ela aos poucos, tá? Então eu acho que quanto mais pessoas mais elevadas do que eu tiver a oportunidade de conhecer, mais rápido eu também chego no meu objetivo. Assim como a gente pode trocar experiências. Eu ensino a pessoa algo que ela precisa aprender e ela me ensina também algo que ela já está muito mais à frente do que eu. São dessas pessoas que a gente precisa na nossa vida. A gente precisa estar com esse elo para a gente poder levar a espiritualidade, a palavra do amor, da compreensão, da cura, da união, para quantas pessoas a gente conseguir. A porta, ela está se fechando, o mundo está chegando ao fim, as pessoas estão cada vez mais gananciosas, mais egoístas. Mas essa experiência que eu tive, caramba, foi uma coisa assim, ó, surreal. Ali eu não estava com a Anitta famosa, eu estava com a Anitta, minha amiga. Eu estava com a Anitta espiritualizada. Alguém que eu cheguei num lugar diferente com ela. E aí eu comecei, eu me lembro que quando eu tava nessa experiência com ela, eu tava me menosprezando. Porque eu dizia pra ela assim, mas por que eu? Por que eu tô aqui? Tem tanta gente melhor do que eu poderia estar aqui. E ela disse assim, Cris, nós é quem escolhemos estar aqui. Todo mundo poderia estar aqui com a gente, mas a maioria das pessoas não querem pagar o preço que a gente paga para estar aqui. Porque de tanto eu ouvir coisas negativas, como eu falei no começo do vídeo, as pessoas sempre me credibilizavam por algo, como se eu estivesse puxando o tapete de alguém, como se eu tivesse merecido algo por eu ter feito algo errado. Então, eu sempre fui uma pessoa que até hoje luto com isso. Eu sei que isso já tá bem pequeno, bem baixinho, mas ainda me atormenta. Que é o fato de eu aceitar o quanto talvez eu seja diferente de algumas pessoas e o quanto eu via isso como uma superioridade. Eu falei, cara, mas eu tô ficando superior às pessoas, eu não quero superioridade. E não é superioridade. Tá aqui onde eu tô não é um lugar agradável para todo mundo e também não é fácil, gente. Mas o que eu digo pra vocês é que, cara, foi surreal essa experiência, porque ela me mostrou, ela disse o quanto a gente chega nos lugares por mérito próprio. A gente é que transforma o nosso pilar, a gente é que sobe os degraus, se a gente chega lá em cima, não é porque a gente é melhor do que ninguém, é porque a gente quis chegar lá em cima. E não é que eu e ela, né, e o Paulo, estejamos lá em cima e todo mundo embaixo, não é isso. Mas é que a gente tá num patamar diferente das pessoas. E pra mim foi muito difícil aceitar isso. Ela disse, Cris, olha quantas pessoas gostam de te ouvir, quantas pessoas gostam das os inúmeros obstáculos que tu superou. Elas te veem como exemplo. E eu sei, Cris, que muita gente te admira, mas não tem coragem de dizer porque o ego delas não admite isso. E, cara, é muito isso, né? Porque a gente coloca coisas na nossa cabeça que só estão na nossa cabeça. Claro que tem pessoas que pensam mal da gente, mas se tu for ligar pro que as outras pessoas pensam, olha quanta coisa linda que eu, sabe, não poderia ter vivido. Talvez eu nem estaria aqui na internet. Quantas pessoas eu já atingi por causa da minha cura, por causa da minha superação, por causa de coisas que eu vivi e nem pessoas da minha família nunca souberam. Coisas que eu passei, decisões que eu tomei e eu fui julgada baseado naquela decisão, naquela escolha. Como se todo o histórico que eu tive antes dessa escolha fosse invalidado, mas as pessoas não sabem desse histórico. Mas eu também sei que tem pessoas que já tiveram acesso à minha vida, históricos, e me julgam mesmo assim, mas se fosse eu teria feito diferente. Tá bom, mas eu quis tomar essa decisão porque é a minha vida.
Entende? Às vezes tem pessoas que têm a mesma experiência de vida, mas fazem escolhas diferentes. E tá tudo bem. Eu acho que o simples fato de você se perdoar, eu acho que é esse o segredo. Porque eu sei que tem pessoas que me julgam até hoje por coisas que eu fiz em 2009. Mas se eu já me perdoei por isso, por que eu tenho que ficar validando a raiva da outra pessoa que é dela, não é minha? Entende? Então, esses conselhos que a Anitta me deu nessa experiência foram muito bacanas. Ela passando outras coisas dela que eu não conhecia. A gente via pessoas, a gente conversava com pessoas, a gente sentia energia, a gente brincava, a gente transmitia um amor. E a ayahuasca foi respondendo que a gente precisa conhecer mais pessoas com a mesma vibe pra gente trazer a mensagem pro mundo que o mundo precisa ouvir. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que me ouviu até agora. Eu tenho outras coisas que eu vivenciei com ela, mas eu não posso falar aqui, porque são coisas muito pessoais da vida dela e eu não tenho direito de falar. Mas eu acho que a vida é muito curta pra gente ficar guardando informações. Nesse período de tempo eu poderia ter morrido e ninguém nunca ter ficado sabendo que eu tive essa experiência com ela e o quanto pra mim foi significativo ter essa experiência com ela. O quanto foi enriquecedor, posso dizer. Saber que quem vê cara não vê coração. Que a gente muitas vezes julga um livro pela capa. Eu jamais imaginaria que a Anitta, pessoa agitada do jeito que é, desaforada do jeito que ela é, debochada, seria essa pessoa que eu vi na ayahuasca. Jamais. Jamais. Ela me surpreendeu na ayahuasca com outro lado totalmente Larissa. Larissa, não Anitta, Larissa. Né? Porque Larissa é o verdadeiro nome dela. Um outro lado que talvez pouquíssimas pessoas ou ninguém conhece, não sei. Não sei, eu não sei nada da vida dela. Acredito que algumas pessoas saibam esse outro lado que ela tenha, né? Mas foi chocante entender o quanto a gente às vezes rejeita muitas pessoas pela aparência, pela crença. E a gente deixa de viver experiências extraordinárias por causa do nosso preconceito ridículo. Por causa de homofobia. Por causa de outras pessoas que trazem informações distorcidas sobre essas pessoas que às vezes a gente poderia conhecer e ter uma vida magnífica ao lado dessas pessoas. Obrigada por me ouvirem até aqui. Obrigada por entenderem, talvez, a mensagem que eu queira passar e que vou voltar a tomar ayahuasca, não sei quando. Estou sentindo que a ayahuasca está me chamando aos pouquinhos, mas ainda não é a hora. E gostaria de dizer para vocês repensarem no que eu falei, que a espiritualidade ela está disponível para todos. Então, se ela está disponível para ti, é porque Deus lhe deu oportunidade igual para todas as pessoas. E se tu não se sente uma pessoa sensitiva, emocionada, sei lá, uma pessoa que consegue captar as coisas no ar, é porque você negou ela por muito tempo. Pensa nisso. Obrigada, gente. Se inscreva aqui no canal se vocês puderem. Curta e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação que para mim foi muito válida repassar e confesso que eu tirei um peso das minhas costas compartilhando com vocês. Até o próximo vídeo.